Tenho uma palavra pra você. A todos os internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por mais um ano que se passou e agora iniciando um novo ano, aonde nós vamos estar estudando a nova lição, movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Que Deus abençoe e todos sejam prósperos. A lição de hoje vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Lição primeira, a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Nesta aula nós vamos entender a importância do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, para revestimento de poder e encorajamento do povo salvo. O textual diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A nossa verdade que vai aplicar nessa lição diz que até que o Senhor venha, a igreja precisa de revestimento de poder para cumprir a missão que lhe foi entregue. Nosso objetivo da primeira parte da lição é reconhecer o cumprimento da promessa em Atos dos Apóstolos. A introdução diz o seguinte: a promessa de derramamento do Espírito Santo se cumpre, dando início à ação da igreja como corpo de Cristo. Então, Atos 2 dá início ali a uma ação. Muitas pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo, mas sem propósito. O batismo com o Espírito Santo tem o propósito de que sejamos revestidos de poder para anunciar o Evangelho. Então a presença do Espírito Santo em meio os primeiros crentes os levou a anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, das perseguições que eles estavam sofrendo. Então o Espírito Santo capacitou para enfrentar essas dificuldades, essas barreiras, essas adversidades, mesmo também tendo perda, viu, irmãos? É uma guerra. Foram cheios do Espírito Santo, saíram para anunciar o Evangelho e tiveram ainda algumas perdas. Alguns foram mortos por causa do Evangelho. O 1 diz assim: a promessa se cumpre. Deus falou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então nós vemos aí que em Atos essa promessa se cumpre, capacitando todo crente a ser testemunha de Jesus Cristo. Então, você que busca o batismo com o Espírito Santo, busca ensinamento de poder, busca ser um crente pentecostal, entenda isso, que o poder do Espírito Santo é para te capacitar para testemunhar de Jesus. O 1.1 diz assim: a promessa no Antigo Testamento. Embora o Espírito Santo estivesse em atividade durante todo o período do Antigo Testamento, o Senhor prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Lemos lá a promessa de Joel, em que o Senhor promete, e em Atos é Ele quem outorga o Espírito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Por isso que o batismo com o Espírito Santo não foi para aquele dia, o enchimento do Espírito Santo não foi para aquele dia. O enchimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, atingiu até nós, porque é também para os que estão longe de todos quantos o Senhor chamar. O 1.2 diz assim: a vinda do Consolador. Jesus advertiu os discípulos sobre sua partida, revelando um aspecto importante do perfeito plano de Deus, a vinda do outro Consolador após a partida de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui a vinda do Consolador. Então Jesus partiu e agora vem um que consola semelhante a Jesus, outro Consolador, porque Jesus sempre foi aquele que motivava e consolava os seus discípulos. Então o Senhor Jesus está se referindo ao Espírito Santo como outro Consolador, porque o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e majestade.
Então o Espírito Santo daria continuidade ao ministério de revelação, levando os discípulos a assimilar outros ensinamentos. O 1.3 diz assim: o Espírito Santo no Pentecoste. A festa de Pentecostes, também conhecida como festa da semana ou festa da cega, era a segunda das 3 principais festas do povo judeu. Então, esta festa se dava aí 50 dias após a Páscoa. Ela recebeu esse nome por ser celebrada 50 dias, após a Páscoa. No dia de Pentecostes, aproximadamente 120 crentes oravam no cenáculo, quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Veja que Jesus ficou por mais de 40 dias, multidões acompanhando Jesus, mas no cenáculo somente 120 esperavam essa promessa ali, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, os discípulos foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia, alcançando muitas vidas para o Senhor. Nós vemos essas coisas lendo em Atos dos Apóstolos, conversões, pessoas sendo transformadas. Vamos para o ponto 2. Dentro do objetivo da lição do ponto 2, nós vamos ressaltar o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, os discípulos imediatamente começaram a anunciar as grandezas de Deus, o plano divino de salvação, o chamado de Deus ao arrependimento e a fé em Cristo Jesus para o perdão dos pecados. Lembra que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e sejam batizados para que alcanceis o perdão dos vossos pecados. Isso ali em Atos, Pedro cheio do Espírito Santo, onde 3.000 almas aceitaram a Jesus. Quer dizer, o poder da transformação através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é poder. 2.1 diz assim: o Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Na igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Nós estamos vendo nas igrejas de hoje, as igrejas crescem, mas não crescem em poder, não crescem em espiritualidade. Nós trouxemos o mundo para dentro das nossas igrejas, os ritmos mundanos estão dentro das nossas igrejas. E o que acontece? Não há operação de maravilha. O Espírito Santo veio, desceu, batizou, como língua de fogo foram vistos descendo sobre eles, e eles dali saíram com chama, com poder para anunciar o Evangelho, curar enfermo, e transformar vida. E hoje nós estamos tendo dificuldade. O 2.1 diz assim: o Espírito Santo aumenta a abrangência, É isso que nós estamos estudando. Então a ação do Espírito Santo foi fundamental na igreja primitiva para que muitos fossem salvos. Então Jesus havia dito que o Espírito Santo viria. E aí o Espírito Santo, qual que era a tarefa, o papel? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ainda hoje dependemos do revestimento de poder para prosseguirmos anunciando o Evangelho. Sem o poder do Espírito, o homem não se convence de que é um pecador. O 2.2 diz assim: o Espírito Santo nos tira da zona de conforto. Então, professores e professoras, nós precisamos alertar aí aos nossos alunos, porque muitos estão na zona de conforto. Inclusive, como a escola dominical não é parte da igreja, ela é a partir das 8h30 da manhã, então muitas pessoas estão dormindo, porque não estão preocupados, estão numa zona de conforto e não estão preocupados. Então o 2.2 diz assim: o Espírito Santo nos tira da zona de conforto. O Espírito habita nos crentes, fazendo com que abandone sua zona de conforto e cresça na fé. Tem muitas pessoas que não crescem, pois não abandonam a vida de conforto. Então os crentes da igreja primitiva permaneceram fiéis à missão de anunciar a palavra. E eles tinham essa missão. E aí quando eles recebem o Espírito Santo, o que eles fazem? Eles saem para pregar na palavra de Deus, mas saem com ousadia e com o poder de Deus na vida. Eles dizem: eis que vos deu poder. Então nós estamos pregando muito evangelho hoje sem poder de Deus na nossa vida. Então a primeira evidência da obra do Espírito Santo foi a capacitação dos apóstolos a fazer discípulos, verdadeiros estudantes também, pois 3.000 almas se converteram e era preciso discipular todo aquele povo. O 2.3 diz assim: o Espírito Santo age na vida do pecador.
A ação do Espírito Santo é abrangente e ela é profunda. Mas embora seja uma ação real, nem sempre é perceptível e compreendida de imediato. Então nós precisamos entender a ação do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele citou a obra do Espírito Santo como aquela que lava, que opera um novo nascimento e concede uma vida nova. O crente que é cheio do Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, não pode viver uma vida de outrora, uma vida de pecado. Então o Espírito Santo, ele age poderosamente na evangelização de todo mundo. Todo crente batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tem desejo, de evangelizar. Mas o homem se corrompeu tanto que a Bíblia qualifica como filho da ira, filho da desobediência, alguém morto em pecado e delito. Então por isso é preciso ressuscitar no poder do Espírito Santo. Vamos para a parte 3 da lição. Dentro desse objetivo vamos destacar a autoridade do Espírito Santo. A autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona ao discípulo de Cristo revestimento de poder. Entenda isso. Batismo não é somente falar em nova língua, falar em línguas estranhas. Batismo, ele proporciona no crente, no obreiro, o revestimento do poder, que é a promessa de Deus. Então, revestimento de poder para vencer a adversidade e para testemunhar do Evangelho. Se você não for revestido de poder, você cai com facilidade, pois você não consegue resistir às adversidades que virão sobre o crente, sobre você. O 3.1 diz assim: o Espírito Santo nos reveste de poder. Então o batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para revestimento de poder. Então hoje temos a mesma necessidade de revestimento que tinha os primeiros discípulos, e o Senhor está pronto a nos revestir de poder desde que buscamos com fé o batismo com o Espírito Santo. Então um dos exemplos clássicos, e foi quando Pedro ali no Pentecostes prega, uma mensagem que levou os ouvintes a ter seus corações compungidos pelo poder do Espírito Santo, e ali multidões aceitaram a Jesus. O 3.2 diz assim: o Espírito Santo nos encoraja. O Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daquele que busca Deus. É importante que os professores orientem, professores orientem os seus subordinados aí de sala, os seus alunos, a entender que o Espírito Santo é que vai capacitar, que o Espírito Santo é revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Nós não recebemos batismo com o Espírito Santo para poder vangloriarmos e dizer eu sou batizado com o Espírito Santo. Não, o revestimento, o poder do Espírito é para irmos adiante. Coloca isso para os seus alunos, professores e professoras, é para irmos adiante anunciando a palavra, para irmos adiante trabalhando no reino. Então ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia, a prosseguir na jornada cristã, a enfrentar as adversidades e vencermos a tentação com o poder do Espírito Santo. 3.3 diz assim: o Espírito Santo nos capacita. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Então foi o Espírito Santo que capacitou, e a grande comissão é que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E ele disse: e esses sinais são revestimento do Espírito Santo, e esses sinais seguirão aos que crerem. Aí diz: em meu nome. Aí muitas coisas ali serão feitas, muitas maravilhas, muitos milagres, através do revestimento de poder e da ousadia para anunciar a palavra de Deus. Então somente quem está cheio do Espírito pode obedecer à voz de Deus. É Deus que nos lembra, é o Espírito Santo de Deus que nos lembra das coisas que Jesus disse e nos guia em toda a verdade. Somente pela ação do Espírito Santo seremos capacitados, seremos habilitados a realizar a obra de Deus. Então Jesus, ele não nos deixou desamparados. Ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar e também nos consolar. Concluindo, à luz da revelação nas Escrituras, é necessário perseverar em oração, andar em espírito
e anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. A próxima aula nós vamos falar sobre uma permanente vigilância, o chamado à santidade e à preparação. Aguardo todos vocês, não se esqueça de se inscrever no meu canal, fazer seus comentários e também dar os seus likes. Até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.